Por que os pentecostais enfatizam tanto o dom de línguas? E por que normalmente eles são conhecidos ou reconhecidos exatamente por esse dom, né? É isso que distingue os pentecostais das demais igrejas cristãs ou protestantes. Você já parou para pensar sobre isso? Bom, a primeira coisa que nós percebemos, olhando para a Bíblia Sagrada, é que os pentecostais enfatizam tanto o dom de línguas, porque esse é o primeiro dom a se manifestar na descida do Espírito Santo, conforme vemos em Atos capítulo de número 2. Então, quando o Espírito Santo desceu sobre a vida daquelas pessoas, elas, diz o texto, foram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, né? Falar outras línguas na realidade. Aí a discussão se eram idiomas ou línguas espirituais, né? Esse é tema para um outro vídeo, mas talvez o motivo pelo qual eles enfatizam tanto o dom de línguas seja exatamente esse, porque esse foi o primeiro dom que a igreja recebeu na descida do Espírito Santo. A segunda coisa que nós percebemos é que eles também se utilizam da realidade de que, geralmente, grandes ou muitos personagens bíblicos, quando é narrada a conversão dessas pessoas, quando é narrado na Bíblia que essas pessoas receberam o Espírito Santo, ali também se apresenta, está presente ou é relatado o dom de línguas. Então, talvez seja por isso também que eles enfatizam tanto o dom de línguas e tornam realmente, pelo menos aparentemente, o dom de línguas como sendo o mais importante, né? O que demonstra maior espiritualidade, pois é o dom que mais se manifesta nas igrejas pentecostais. Os pentecostais clássicos, por exemplo, eles entendem, acreditam e pregam que o dom de línguas é a evidência do batismo com o Espírito Santo. Então, uma pessoa só é batizada com o Espírito Santo se ela falar em línguas. Se ela não falar em línguas, ela não é batizada com o Espírito Santo. Eu discordo disso, porém respeito, pois a Bíblia Sagrada nos mostra que nem todas as pessoas receberão esse dom. Quando lemos, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, 29, o texto vai nos mostrar claramente, em perguntas retóricas, que nem todos receberão o dom de falar em línguas. E o apóstolo Paulo, ainda tratando aos Coríntios, ele mostra que o dom de línguas ele é inferior ao dom de profecia, por exemplo. Então, eu entendo por que eles enfatizam tanto o dom de línguas, mas eu acredito que não é o dom mais importante. Existem outros dons muito mais úteis para a igreja. É difícil você qualificar como importante ou não, mas de utilidade, né? Existem dons muito mais úteis para a igreja do que o dom de línguas. E eu entendo que uma pessoa, ela não é batizada apenas se ela falar em línguas. Eu entendo que sim, o falar em línguas pode ser uma evidência e é uma evidência do batismo com o Espírito Santo, mas não creio que seja a única evidência do batismo com o Espírito Santo.